Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Adriana Cardoso, com a Leonor Rosas e com a Maria Castelo Branco. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E hoje, ainda infelizmente, com a nossa stalinista das horas à distância, de Bruxelas. Infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva. Temos uma convidada muito especial, a nossa Tânia Graça. Vocês não estão a perceber, porque eu ouço-vos todas as semanas e estar a ouvir ao vivo esta parte do um programa de comentário de 3 mulheres jovens. Fogo, obrigada pelo convite. Sabes que nós tivemos que tirar o 25, porque nós dizíamos antes com menos de 25 anos. Entretanto, o tempo passa, não é? Para todas, inclusive para vocês. Inclusive para nós, Inclusive e agora para teve nós. que cair. Muito bem. Mas estamos muito contentes que a Tânia esteja connosco. Nós somos as 3 muito fãs. E quando estávamos a decidir qual de nós ligava à Tânia, estávamos, não consigo. O que é absurdo, porque eu já tinha. Bem, contigo. Olha, é engraçado porque a pessoa que me ligou, que foste tu, Adriana, é a única com quem eu nunca. É verdade. Ela, na verdade, tinha... queria muito ligar-te. Sim. Pronto, tivemos um ótimo tete-a-tete. Eu acho que a Adriana é de nós as 3 a que tem mais lata. Tipo, RP, isso ela é geral, RP, mas- ela é RP. Sou CFO deste Não, por grupo. acaso é ótima. Eu sou muito mais a introvertida que anda atrás da Maria e da Adriana quando elas estão a falar com toda a gente, tipo, mãe, pai, podemos ir embora. Que tão bom, tão bom. Cada uma com a sua função de estrutura familiar. Eu não sei qual é a minha. É verdade. A tua é só chegar tarde. Essa é a tua. Eu Olha, cheguei hoje super chegaste Organiza as cedo. coisas. Eu Sim, quê? é verdade. A Leonor é a COO, ela é logística. A Leonor é logística, verdade. a Maria é criativa. Organização, horário. Eu não sou criativa. És. Talvez. Tens A pós um Maria fada. é... Olha aí. Não posso dizer. o que é que ela Exato, é não podes no dizer no programa. ar. Se vocês explicamos. usam como bait. Sim, nós usamos como bait. Exato. Tânia, estamos muito contentes por ter aqui. Muito Obrigada, mesmo. muito obrigada. E queremos deixar aqui um anúncio, petit anúncio para os nossos ouvintes. Depois será anunciado para o resto das pessoas, mas vão poder ver a Tânia no nosso espetáculo ao vivo. Isto é um 25 de shit, maio. este episódio é cheio de revelações incríveis como esta. No dia 25 de maio no Tivoli. Portanto, mais uma vez os bilhetes estão quase a esgotar, comprem. E depois vamos ter surpresas também para o Porto, que entretanto vos diremos. Mas hoje, em especial, decidimos fazer um episódio muito especial e específico sobre uma matéria que nos tem vindo a preocupar. Existiu um aumento de 15% dos casos reportados, claro, de violência no namoro. E à boleia de uma campanha que a APAV fez, que se bem se lembram e recordam, há relativamente alguns meses começou a sair nas redes sociais uma ideia peregrina de um chip comercializado para colocarmos e implantarmos nos nossos namorados ou namoradas para gerir e conseguir fazer quase um Big Brother da vida deles, em que obviamente várias pessoas tiveram uma atitude de, enfim, condenação e dizer que era absolutamente absurdo. E depois no dia dos namorados a APAV lançou a campanha dizendo que era evidentemente mentira e explicando um conjunto de números muitíssimo relevantes. E por falar em números, eu vou passar aqui à nossa Leonor, que para além de ser stalinista das nossas horas, é stalinista dos nossos dados, que nos vai dar aqui algumas infos muito Eu importantes adorei isto. para a nossa conversa. As pessoas que ouvem este programa e não me conhecem na vida real vão achar que eu sou a pessoa mais tipo rígida e insuportável à face da terra. Maria Insuportável Não é eu responde. diria. insuportável. Mas Não é rígida diria. insuportável. Eu sou ouvinte e nunca pensei isto, de verdade, nunca pensei. Não, insuportável não, Obrigada, rígida sim. Tânia. Mas é sexy, Léo. Pode ser. Obrigada. Olha, obrigada, sinto-me lisonjeada. Mas para deixar aqui um bocadinho assim à laia de contexto desta conversa e porque é que o fizemos, eu acho que qualquer pessoa que nos ouve com frequência percebe porque é que esta campanha e discuti-la e discutir o contexto da violência no namoro é tão importante para a lei da paridade. A Adriana já explicou, a PAV lançou esta campanha, começou com este produto fictício que era o Relationship,
que era um microchip que permitia saber onde é que estava o teu parceiro, aceder a palavras, passos e contactos, tipo saber a quem é que essa pessoa estava a telefonar nesse momento, a trocar mensagens, e também conseguir entrar em tempo real nas redes sociais todas. E a ideia é que isto era tipo uma inovação tecnológica para relações transparentes. Isto era a ideia da coisa. E isto veio no contexto da APAV ter explicado e ter saído ao longo dos últimos tempos que os números de pessoas apoiadas pela APAV em caso de violências no namoro têm tido aumentos na casa dos 30% a 50%. E neste sentido, falamos de violência no namoro, mas se olharmos também para o trabalho que a APAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, já agora para quem nos ouve, dados recentes dizem que em 2024 a APAV apoiou quase 12 mil pessoas em situação de violência doméstica, ou seja, foram pessoas que foram pedir apoio, que conseguiram ter esse apoio, a maior parte não tem, que representou um aumento de cerca de 30% face a 2021. A APAV também nos diz que só cerca de metade das vítimas é que costuma apresentar queixa, o que significa que há sempre uma subnotificação e subrepresentação muito significativa deste crime, como nós aqui temos falado, tal como existe de outros crimes de género, como com esta marca de género e contra as mulheres e que se passam normalmente na intimidade, como é o caso da violação, que nós já aqui falámos, mas outra organização que é o MAR, em 2025, recentemente revelou um estudo de que quase 70% dos jovens de uma amostra do 7º ao 12º ano não considerava como violência no namoro pelo menos um tipo de comportamento abusivo e que o comportamento mais legitimado, com cerca de 53%, era mesmo o controlo. Havia outras pessoas que normalizavam coisas como stalking e até violência psicológica, mas esta ideia de que o controlo não é uma forma de violência estava altamente difundida pelos jovens. Isto passava por coisas como pegar no telemóvel do parceiro, ver mensagens no telefone quando o outro não está a ver, controlar com quem é que se fala, com quem é que se interage nas redes sociais, proibir certas amizades. E há um grande número, havia 35 pessoas que achavam aceitável entrar, de jovens que achavam aceitável entrar nas redes sociais do parceiro sem autorização, uma espécie de coisa de roubar a palavra passe e entrar para ver com quem é que fala. Normalmente, a incidência deste tipo de comportamentos é de homens, que são os agressores, contra mulheres, que são as vítimas. Não quer dizer, como nós aqui fazemos questão de sublinhar muitas vezes, que isto seja uma coisa que existe a 100%, mas é, sem dúvida, uma forma de violência com uma clara marca de género e que talvez muitas pessoas que nos ouçam podem ser raparigas mais novas que se encontram em situações complicadas ou dúbias ou em zonas cinzentas. Achámos que era tão importante não só trazer esta contextualização, mas também aproveitar a campanha da APAV, que foi muito interessante até pelas reações que gerou, para falar um bocadinho sobre esta questão do controle e da violência em relações que é suposto serem de equilíbrio, amizade, amor e que acabam numa espécie de stalking e vontade de possuir o outro. Tânia, pegando aqui nos dados que a Leonor nos deu, eu vou-te fazer duas perguntas, que é algo que nós já temos vindo a debater muito aqui na Lei da Paridade, que é, dá-nos uma sensação que uma nova geração que está a aparecer e novas gerações que era suposto estarem mais emancipadas, mais informadas, mais capazes efetivamente de assumir que o progressismo social e a emancipação das mulheres não é só algo positivo para as mulheres, mas evidentemente para os homens também. Estamos a sentir quase um efeito reacionário de backlash e nós temos a sensação, e acho que os números nos dizem isto, que está a existir uma reversão e que estamos a andar um bocadinho para trás. Em primeiro lugar, o que é que te parece relativamente a isto? E em segundo lugar, achas que campanhas como as que a APAV fez são campanhas que realmente têm impacto? Então, respondendo aqui à primeira questão e sobre este retrocesso que se tem observado ao nível dos números da violência doméstica, violência no namoro e também que são duas coisas absolutamente relacionadas, que têm a ver também com um aumento da masculinidade tóxica muito vocal, não é? Muito, que não só não é escondida, como é dita em voz muito alta e tentando angariar mais seguidores. E isto é efetivamente muito preocupante e levanta questões, não é? Que é, mas se nós estamos na era da informação e temos
todo o acesso à informação e, em princípio, a igualdade seria uma coisa que toda a gente veria com bons olhos. Como é que isto acontece, não é? E porquê que continuamos a ver nos números da APAV, da UMAR e outras associações semelhantes que a maioria das vítimas são mulheres e a maioria dos agressores são homens? E há aqui eu acho que há vários fatores que contribuem para esta realidade. Estes jovens que não nasceram, vou dizer, nos anos 70, 80, 90, em que seria um período em que o machismo e os direitos das mulheres estavam realmente mais atrás, não é? Apesar de não terem vivido nessa época, parece-me que há um saudosismo e uma nostalgia sobre esse lugar de poder e dominância, uma vez que, não tendo eles vivido essa realidade, a masculinidade que lhes é ensinada ainda é baseada na dominância e no controle, e particularmente sobre os corpos e as vidas das mulheres. Ora, havendo esta consciência, mesmo que não seja uma coisa... Consciência inconsciente, não é? Mas esta noção de que, peraí, mas a gente antes mandava mais, a gente antes podia mais, a gente antes... Elas não tinham muito a dizer, não é? Vemos que esse saudosismo leva a que se... E observa-se também isto até politicamente, que os homens estão a virar muito... mais à direita. Mais à direita, para formas de estar mais conservadoras, que tendencialmente se baseiam em papéis de género tradicionais, em que as mulheres têm menos voz e os homens, lá está, têm o controlo e o domínio. Encontram depois também ecos desses seus medos e inseguranças na internet, porque a mesma internet que nos dá acesso a muita informação, dá a desinformação, como bem sabemos, e depois encontramos dates da vida, números da vida. Eu há pouco vinha a ouvir-te e tu a dizeres que ele era um traste, e eu concordo, vou ter que concordar. Mas é mesmo, e medi as minhas palavras. Não sei. Exato, bem sei. A medir. Bem sei. Portanto, encontrando esses ecos que dizem sim, a culpa é do feminismo, a culpa é das mulheres, a culpa de tu não teres parceiras sexuais é desta emancipação, porque, vamos lá ver, existe aqui uma percepção, esta igualdade que nós acharíamos, e continuo a achar, aliás, que seria boa para toda a gente, porque permitiria também aos homens serem tudo aquilo que quisessem enquanto homens e não apenas este modelo de armadura de masculinidade sem emoções, domínio e controle. Aquilo que parecia ser bom, o que faz sentir a muitos homens é que estão a perder direitos. E na verdade eles não estão a perder direitos nenhuns, eles estão a perder eventualmente privilégios que não sabiam que é a maior benesse do privilegiado, e não sabe que tem esse privilégio, não é? Até que alguém diz: olha, meu menino, acabou-se, está bem? Vais ter que também agora fazer tarefas domésticas, o orgasmo não é só para ti, eu também tenho direito à minha autonomia corporal, sexual. E lá está, essa perda, essa percepção de perda tem levado a reações muito agressivas e muito vocais e perigosas. E como nós mulheres também continuamos a ser educadas para um papel de maior submissão, aceitação, tolerância, forma-se aqui um combo perfeito para que a violência no namoro e nos moldes que havemos continue a proliferar. Esqueci-me da tua segunda questão, Adriana. Relativamente à campanha da campanha. Bem, esta campanha deu um zuzu. Deu porque, e eu compreendo que tenha dado, porque sendo o seu fim muito importante e o objetivo principal, que é pôr as pessoas a falar sobre isso, e eu acho que foi conseguido, atenção. Porém, houve muitas pessoas a questionarem o método, não é? Porque no fundo está a usar-se o resbait, não é? Esta facilidade em disseminar a desinformação, não é? Mas também podemos dizer, ok, mas então estamos a usar uma coisa que é problemática para fazer o bem. Portanto, aqui as opiniões dividiram-se bastante mesmo. Nós recebemos uma das criadoras dessa campanha no Voz de Cama, não é? Que é o podcast que eu tenho com a Ana Markel, e ela explicou os objetivos da campanha e como os resultados que tinham sido alcançados. E podendo, sim, o método ser questionado, eu acho que estas campanhas e falar sobre estas temáticas continua a ser, como percebemos, até pelo aumento dos números, urgente. O lugar em que estas coisas também poderiam ser ensinadas, por exemplo, nas escolas, que seria a educação sexual, também tem sofrido um retrocesso, não é? Um certo silenciamento destas temáticas, nomeadamente nas aulas de cidadania, que faria todo o sentido, porque a educação sexual não é sobre apenas falar sobre ISTs, gravidez e pôr um preservativo numa banana, é sobre igualdade de género, claro. O que é uma relação saudável, o que é que não é. Portanto, temos aqui, sim,
muita falta ainda destas campanhas, desta sensibilização e destas conversas como a que estamos a ter no fundo. Eu tenho uma questão para ti relacionada com uma coisa que tu disseste sobre as mulheres serem ensinadas a tolerar, esta coisa da tolerância. Será que é isso que explica que a Leonor deu-nos os dados? E sobre o controle no namoro é muito interessante porque é legitimado tanto por homens como por mulheres. Sim, sim. Apesar dos números serem diferentes, ou seja, tem aqui 71,9% no masculino, legitima o controle e acham que é ok numa relação, mas 57% das mulheres também, arredondadamente, 56,6%, que é imenso. Pois é. E depois tu vires a perseguição, os números já são mais dispares, ainda assim tu tens 44% dos homens, 28% das mulheres a legitimar. E depois a pergunta é, será que legitimam para si, ou seja, elas a serem o objeto do controle ou elas a controlar? Mas como nós sabemos que, por exemplo, em relação à violência sexual, em que há 24% das mulheres que toleram, ou seja, que acham neste estudo que toleram a violência sexual no namoro, e nós sabemos que a violência sexual é, estatisticamente, a maioria dos homens é que comete, mas é uma vasta maioria que comete a violência sexual. Então aí tu podes extrapolar para dizer, bom, se calhar há mulheres que também aceitam como método de controle no namoro, ou como método de submissão, ou o que seja, porque somos ensinadas. Mas a minha questão aqui é, será que tem só que ver, ou seja, como é que tu explicas isto? Explicas com a educação? Como é que há certas... Como é que desmistificas? Sim, como é que desmistificas a seguir, não é? Como é que tu consegues tirar... E num mundo que tens movimentos de Red Wives a crescer, pessoas a considerarem que de facto violação matrimonial não existe, não é? Porque sim, e mulheres a dizer, mulheres através do Pilates e não sei o que online, a dizer que são mais felizes em casa e que são mais felizes a cuidar dos filhos, ou seja, a reverterem a independência financeira da mulher, séculos de luta feminista. E isto só aqui um parênteses, que é as mulheres que quiserem ficar em casa, por favor fiquem, não há stress, mas a questão é que ser uma escolha. Mesmo assim eu tinha aqui um take problemático sobre isto, depois posso dizer assim. Diz lá o hot take, espera, 3 segundos. O meu hot take problemático é que uma mulher nunca soube nenhuma circunstância devia entregar a sua independência financeira a um homem, porque esse homem chega a um certo ponto que se decidir largá-la por uma miúda de 20 anos, por simplesmente falo e ela fica sem nada. Concordo. Eu vou ter de concordar. Mas não acham que pode ser uma escolha? É uma péssima escolha. Mas eu acho que deve ser. É uma péssima escolha. Pronto, eu também não concordo com a escolha. Eu acho que mas é o que é. Mulheres em uma espécie de seres sem agência também não é o que nós queremos dizer. Há mulheres tipo aquela coisa de bad bitches, tipo, há mulheres más, há mulheres que fazem decisões erradas. I don't agree with all of you bitches. Some of you make very poor choices. Exatamente. Exatamente. Mas não deixa de ser uma escolha. E acho que é ainda mais interessante pensarmos sobre isto quando, exatamente como a Maria disse, muitas das mulheres romantizam e acham até sexy a ideia de serem controladas e de serem de alguma forma violentadas, e acham que só pode ser amor se forem perseguidas, se houver controle, é? etc. Sim. Este é acho que é um dos pontos que nos ajuda aqui também a compreender que as próprias mulheres legitimem tanto para fazer, não é, exercer esse controle quanto o receber. Que é, nós temos modelos muito problemáticos do que é o amor. Romantização de comportamentos problemáticos vistos como provas de amor. Aliás, estes jovens que legitimam o controle, não é? Saber a password, saber o que tu vestes, ter um bitite a mandar sobre isso, falam disto como sendo amor, cuidado, preocupação. E isto é um conspurcar do amor, minha gente. Amor nunca pode ser estas coisas, não pode mesmo, não pode de todo. Mas existe isto, e basta nós pensarmos que os modelos com os quais aprendemos amor, muitas vezes não foram modelos assim tão bons. Seja os casais da Disney, os casais salve seja, que eles nem se conhecem e eu estou a dormir e tu estás-me a dar um beijo na boca, não é? E de repente eu acordo e fomos felizes para sempre e ninguém mais viu o que aconteceu a seguir. Nem a toalha molhada em cima da cama, nem o tampo da sanita para cima, nem a barba no lavatório. Nada. Então esta ideia de que estas coisas são amor, que ciúmes são uma prova de amor. Eu não sei se vocês já ouviram isto na vossa vida, eu já ouvi em contextos de amigos, etc, que é, pá, se não tem ciúmes nenhum, também não gosto assim tanto de ti, ou não? Já ouvimos, já. Mas esse eu ia te perguntar sobre não há medo de perder. Espera, eu ia te perguntar sobre os ciúmes. Há um tipo de ciúmes saudável ou não? Eu vou dizer que sim, porquê? Então, os ciúmes são um conjunto de emoções, de sentimentos humanos e naturais. E há até alguns autores e psicólogos que investigaram a origem, e nós temos, por exemplo,
irmãos ciumentos do seu irmão mais novo que nasce. Portanto, é uma coisa que terá alguma componente inata ou adaptativa. Adaptativa porque é tipo, eu quero assegurar este vínculo para a minha sobrevivência. Não é? Isto em termos aqui de uma componente mais eventualmente biológica. Porém, eles desenvolvem-se mais ou menos ao longo da vida. O potencial para ter ciúmes, não é? Que é o conjunto de medo, insegurança, raiva. No fundo é a percepção de ameaça ao vínculo. E tu sentes esse vínculo mais ameaçado também se tiveres tido uma infância em que a tua autoestima foi muito melindrada, em que construíste uma autoimagem negativa, em que aquilo que esperas dos outros é mau, então meio que estás disposta a qualquer coisa para não o perder, achas sempre que o outro te vai abandonar, que são chamados estilos de vinculação. O estilo de vinculação que tu desenvolves na tua infância também vai influenciar quão ciumenta ou ciumento és, no sentido em que te leva a imaginar e a perspectivar mais ou menos o abandono por parte do outro, o encantamento do outro por outra pessoa qualquer. Agora, tudo isto sendo humano e podendo nós contextualizar com a psicologia, com a sociologia, com a investigação, nunca pode justificar comportamentos abusivos, comportamentos agressivos, não pode. Sendo um conjunto de emoções normais, vou dizer, normativas, nós temos que saber geri-las, não é? Claro. A raiva por si só, que é, aliás, uma das poucas emoções permitidas aos homens dentro da lista de coisas que deves ser enquanto homem e de emoções que podes expressar, a raiva é quase das únicas. A raiva, quando ela é vivida de uma forma saudável, ela é saudável, ela indica-nos limite. Quando nós nos zangamos, geralmente alguém passou um limite nosso. A zanga, nós às vezes nem sabíamos que tínhamos esse limite, mas quando a pessoa salta, o salta, não é? Tipo, não, vais parar e é aí. A mesma coisa se aplica aqui, portanto, sabendo que é um conjunto de emoções naturais, nós não podemos depois usá-las para justificar comportamentos abusivos. Portanto, sim, pode ser saudável, que eu quero responder à tua questão. O ciúme pode ter uma componente saudável desde que seja... Depende do que fazes com ele, Exato, não é? e que não seja imputado ao outro a responsabilidade por te fazer deixar de sentir isto. Claro. Não é? Tu podes comunicar e é importante que se comunique, procurar estratégias, estamos juntos, ou juntas é para nos ajudar, não é? Mas não é cercear a liberdade do outro para que eu me sinta menos insegura. Isso não é aceitável. Não é propriamente, ou seja, o ponto fulcral é que não é o sentir ciúme, portanto, uma pessoa não controla, não é? O que sente é a maneira como projeta e como reage ao parceiro ou parceira relativamente. Como tudo na vida, na verdade. Exatamente. Todas É as isso. emoções que sentes. Porque é isso, nós É não da controlamos. tua gestão. É isso, É nós da não, tua responsabilidade. nós da não tua agência. controlamos o que sentimos. Ninguém me pode dizer não sinta X. Claro. Ou pode, mas não vai resultar. Ou eu própria dizer-me eu não quero sentir isto, não está no nosso É tipo, controle. não penses numa banana ou não penses no elefante. vai Isso, pensar. exatamente. A emoção que surge não está no meu controle. Aquilo que eu faço com ela, como é que eu agir, como é que eu a trago para o mundo ou não, sim, é da minha responsabilidade, é trabalho meu a ser feito. Leonor, vou-te fazer Cara, aqui... tinha uma. Força. Diz, Adriana. Não, ia-te fazer uma pergunta, se quiseres depois pegar para perguntar à Tânia, que eu acho relevante. sim, A Tânia deu aqui um dado e nós falamos disto bastante, que é o facto, efetivamente, de politicamente, porque tudo é política, não é? Portanto, no fundo, esta escalada machista tem repercussões políticas e nós estamos mesmo a ver que há uma geração de homens que está a transitar muito para a direita e mulheres que estão a segurar o centro-esquerda e a esquerda. Aliás, vimos isto não só nas eleições em Portugal, mas como, por exemplo, nos Estados Unidos, que isto é absolutamente verdade e que os movimentos mais reacionários têm uma enorme população de mulheres e têm um excedente de homens cheios de testosterona. É ótimo. Tem um excedente de homens de testosterona. O que é que isto te parece? E depois força com a tua pergunta para a Tânia. Eu acho que uma das questões mais interessantes, talvez sobre estas novas vagas de. Não sei se é mais interessantes, mas que talvez sejam bastante importantes para a nossa análise como mulheres feministas, é o facto de que existem não só todos estes homens revanchistas e com esta sensação de uma espécie de vingança face às várias vagas do feminismo, face ao movimento LGBT, face à ideia de que perderam o seu papel na sociedade e que se tornaram apenas pessoas medianas porque já não têm o privilégio de ser homem para os apoiar. Mas acho que há muita análise, nós falamos muitas vezes sobre isso no nosso programa, sobre as razões que levam a isso, a forma como muitos movimentos de extrema-direita, recuperando uma espécie de orgulho
não só dessa ideia do pai de família, como do homem branco, pai de uma família na Europa, são importantes para a autoestima de muitos rapazes que sentiram que devido ao feminismo e a avanços sociais perderam tudo o resto. Eu acho que é também interessante perceber porque é que há mulheres que aderem a este tipo de projetos. Não só, e era um bocadinho isso também que eu queria avançar, esta ideia de que é uma coisa que muitas vezes me deixa bastante perplexa, não só esta ideia de que da existência de líderes de extrema-direita que são mulheres, até líderes de extrema-direita, como é o caso da líder do SPD, que é uma mulher lésbica que tem 2 filhos com uma mulher com quem é casada que é uma migrante, quer dizer... Mas ela não diz que é eu acho lésbica, o espera, SPD. já lhe perguntaram. Ela diz que não é LGBT. lésbica, então é o quê? Não, ela É diz que apaixonada só pela gosta de mulher uma dela. mulher. Exato. Pá, mas isto é um clássico de resposta de mulheres lésbicas. É, não é? O que quer que ela se identifique como sendo... Tipo, eu não sou hétero, só gosto de um homem. É isso! Mas é que é do género. Ninguém Mas nunca diria já isso. agora, bissexualidade existe. Estamos a... Bisexuality. Exato, ok, Ela pode ser bi, não é mas ela esse o diz mesmo ponto, que não é era a ideia de que LGBT. ela é uma mulher que difunde uma política que é contra os seus interesses. E uma coisa que eu Exato. descobri muito recentemente, graças a uma amiga minha, que é a Matilde Corvão, que até já escreveu sobre isso, é muitas destas raparigas mais novas sobre as quais nós estamos a falar e sobre as quais incidem estes estudos estão muito ligadas ao TikTok e veem coisas que nós provavelmente não vemos porque há aqui um gap de gerações. E há muito uma cultura à volta do BookTok que eu acabei por descobrir por causa desta minha amiga que escreve sobre isso, que tem a ver com esta ideia do dark romance. Não sei se vocês já viram essas coisas, mas são livros escritos por diferentes autoras, há muitas, que, nomeadamente, há uma espécie de que pintam a violação, o controlo, a violência sexual, a perseguição como uma coisa sexy, ou como uma coisa que, ok, um homem pode violar-te, mas depois tu podes amá-lo a seguir, e ele pode ter uma redenção meu através Deus. desse teu amor. E que há tipo, milhares e milhares de raparigas pelo mundo que são loucas por estas autoras e por estas histórias e que fazem inclusivamente TikToks a dizer como gostavam de ter um homem como o X personagem. O X personagem é um homem que violou a personagem principal. Elas gostam é de homens perturbados, e depois o homem perturbado que elas estão a referir é uma personagem de um livro que tipo matou a irmã dela. Tipo, Ai, pá, que horror! são Como a coisas tua irmã. sinistras. Mas como é que tu explicas São coisas isto? sinistras com dezenas e centenas de milhares de visualizações na internet, e é um fenómeno que já chegou a Portugal, com uma série de tradução destes livros que são lidos tipo por miúdas que têm 12 anos. Então eu acho que esta coisa de perceber porque é que as mulheres encontram fatores sedutores na sua própria opressão e na violência de género é uma coisa muito interessante e muito complexa, à qual eu não tenho uma resposta, mas acho que esta questão destes livros na qual eu tropecei recentemente me fez pensar muito nisso. Tipo, são mulheres a escrever livros cujo público-alvo são raparigas novas em que sexualizam e romantizam a violação. Prisão. Ponto final. Prisão. Exato. E acho que esta questão é interessante também para te pôr a ti, Tânia, sobre como é que fazemos com estas mulheres que se gostam de ver no papel da oprimida ou que acham que faz parte da sua agência estar no papel da oprimida. E mais do que isso, não só na sua agência, mas que dizem às outras, sejam também, façam como eu, porque o movimento Threadwives é muito nesta direção, não é? Eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar que nós, ainda antes de todas estas histórias, livros da atualidade e não sei se naquele filme It Ends With Us, muito também nesta onda da romantização da violência. Mais atrás, o próprio 50 Shades of Grey, que foi assim. E o 365, vocês lembram-se dessa perfeitamente, coisa? sim, Ele sim. raptou-me e eu tenho 365 dias para me apaixonar por ele. Exato, sim. exatamente, sim. Há todo um genre para isto. Não perdeste nada também, Maria, vou te dizer. Meu Deus. Mas Eu não é sei muito para- heterossexual, não ias gostar. Mas eu por acaso depois quero te perguntar uma cena sobre casais não heterossexuais. Portanto, Ok. Mas ainda antes de todas estas histórias terem surgido, nós já tínhamos uma Bela e o Monstro. Reparem que ela, que é raptada, presa dentro do castelo, maltratada, porque ele fala-lhe mal, é agressivo nas palavras e tudo mais, ela apaixona-se e quer salvá-lo. Portanto, há aqui, eu acho que há uma mistura dentro desta romantização que tem a ver não só com a ideia de seres dominada, controlada por um homem que é mais forte do que tu, que te diz o que fazer,
que há esta parte, mas há também o salvá-lo. Que a Leonor dizia do homem perturbado, não é? Mas eu, no outro dia fiz um conteúdo sobre isto e muitas mulheres mandaram mensagem em privado a dizer que já se tinham visto nesse lugar. Porque sendo nós também muito educadas para este papel do cuidado, mais uma vez, da tolerância, também muito esta ideia de os homens são mesmo assim. Portanto, nós vamos de boys will be boys. E nós meio que temos que nos adaptar. Se quisermos mesmo ter uma relação, e claro que temos, senão como é que cumprimos os papéis para os quais estamos designadas e através dos quais obtemos validação social? Porque se eu acabo sem um namorado, sem um marido, isso significa que eu nunca fui escolhida. Então que valor tenho eu? Não é? Aquela coisa do ficar para tia. Exatamente. Há aqui um conjunto de fatores. Acho que a pornografia também contribui muito. Tu falavas até disto no último episódio, Leonor. Porque eu ouvi, lá está. Falavas disto e é sem dúvida um ponto importante, porque a pornografia mainstream e que está essencialmente, porque já temos outros tipos de pornografia, mas a mainstream e que está muito feita para homens, tens até vídeos que se chamam POV, não é? E que é sempre de um ângulo masculino. Muitos, para não dizer quase todos os vídeos desta parte mainstream da pornografia são baseados em domínio, controlo, não há ali, o consentimento não está ali de todo contemplado, pelo menos de uma forma explícita. Nem o prazer da mulher. De todo. Elas gemem, mas quer dizer, aquilo, e quantas. É que há aqui não só sobre o que é amor e o que é sexo bom e tudo mais, mas até sobre como é que eu me devo comportar enquanto mulher no sexo para ser uma boa amante. A performance. Exatamente. Porque se os homens assentem ao nível da performance até mais do seu pénis, quanto tempo é que eu consigo manter esta ereção, quanto tempo é que eu consigo aguentar sem chegar ao orgasmo, eu acho que nós temos nesta do ser a boa zona, a que faz, a que acontece, a que geme alto. Eu acho que a pornografia também contribui para esta romantização. Aquela cena do When Harry Met Sally. Exato. Do I'll have what she's having. Exatamente. Procurem, é brilhante por causa disso, exatamente. Que ela diz a um homem que o homem não consegue perceber quando é que ela está a ter um orgasmo ou não. Exato. É uma ótima cena, de facto. Portanto, acho que há aqui vários fatores que podem empurrar-nos para esse lugar, e acho sim também que ouvir outras mulheres a dizê-lo pode contribuir ainda mais para que se calhar é por aqui. Por exemplo, o tema em relação às Threadwives, que tem-se questionado, e eu própria tenho pensado e lido sobre o assunto. Claro que, voltando um pouco àquilo que dizíamos, o feminismo luta também pelo poder de escolha, né? E a tua escolha pode ser essa, porém, essa escolha tem que ter um combinado que te assegure financeiramente. Porque quando não há independência financeira, não há independência, ponto. Tu estás confinada a este lugar, a esta pessoa, a esta forma de viver. Além disso, geralmente quando as mulheres se tornam mães, donas de casa, vou dizer que a sua intervenção no espaço público torna-se cada vez mais limitada, não é? Portanto, a sua voz fica mais limitada, a sua agência fica mais limitada. Então é problemático a vários níveis. O que eu acho que as Threadwives dizem, e que tem a ver um pouco com algo que o feminismo ainda não alcançou, é: sim senhor, nós votamos, sim senhor, temos mais voz, sim senhor, estamos no mercado de trabalho, mas nós acumulamos com tudo o que já fazíamos antes. Então o que a Threadwife diz é: migas, bora voltar para casa, estou o dia todo a fazer gelados de lavanda e a cuidar dos miúdos, e estou ótima, não tenho a trabalheira de acordar às 7 da manhã e dar banhos aos miúdos, fazer pequenos almoços, fazer marmita para o marido, fazer... Pois, mas o ponto é, tu não devias estar a fazer essa dupla jornada, mas como a mantemos, é tipo, pessoal, não, vamos voltar para casa. Não, vamos ativar, e os homens a ativarem-se a si próprios, mas a ativá-los a que cumpram verdadeiramente esta divisão, para que ambos possamos se ingrar não só no nosso contexto familiar, que não lhe retira importância de todo, mas em tudo o resto. E eu acho que este é um lugar que as Threadwives usam muito. E muitos homens também, os tais gurus de masculinidade, a mulher de valor, não é? Esta coisa da mulher de valor. E sempre muito, eu até hoje me apanho na minha vida nesta coisa de: será que eu quero realmente fazer isto? Ou há aqui alguma tentativa de aprovação, de procurar aprovação por parte de algum homem que esteja à minha volta? Porque nós estamos tão treinadas para isto que acho que o fazemos por vezes sem grande consciência disso. A forma como nos comportamos por vezes, ou que falamos numa de ser aceite, ser... Por homens, atenção, que nem sequer estou a falar do contexto romântico, sabes? E acho que no contexto romântico isso ainda acontece mais, por estarmos
tão treinadas para aí. Ora, se um homem diz na internet que a mulher de valor é que cumpre estas coisas todas, pois muitas que não façam esta reflexão, se calhar, pois, realmente eu quero ser uma mulher valorosa, eu quero ser uma mulher que um homem deseja e quer, esta ideia de ser escolhidas e de sermos as Pick me preferidas. girls. Exatamente. Temos algumas em Portugal, inclusive. Já fiz painel com algumas. Pá, esse painel, vou dizer, eu fui convidada e não pude ir. Uhum. E depois, quando eu vi, pensei, bem, é bom que está aqui a Adriana. Estava também, era a Inês Marinho. E exatamente. Porque as outras duas, pronto, neste caso, representam tudo aquilo que nós estamos aqui a tentar dizer combater. que é isso. Mas eu não percebo porque ela ainda por cima vivia com o cão. Ela estava a dizer que as mulheres. Exatamente. Eu não percebi essa. Que- É um bulldog Se eu, francês. qui- se eu Era quiser um bulldog. ficar, se eu quiser ficar em casa com os meus filhos e o meu marido ir trabalhar, não tem problema Mas nenhum. é do género, Tu não tens um mana, marido, amiga. Tu mana, tens um cão só. mana, tu tens um Exato. cão, tu vives com o teu. Tens um bulldog, não tens um marido, ok? Eu Não. percebo que a fronteira em alguns props- casos pode ser ténue, mas não é a mesma Não, mas é que coisa. props to you. Mas, mana, tu estás em casa sozinha, tu não tens filhos. Tu estás a ir à Exato. televisão. Mas porquê é que tu estás a dizer? Tu estás a ir à televisão, tu não estás em casa. E ela diz, mas ela diz que as mulheres devem fazer aquilo. E depois tu pensas, mas será que ela tem. Ela se calhar. Pá, não sei. Olha, vou-te dizer. Mas é uma dissonância cognitiva, não? Completamente. É falta de autoperceção, acho eu. Também, mas isto vê-se muito também de mulheres que, tendo um lugar público, não é? Em que falam, em que têm a sua independência financeira, ela tem a sua própria casa. Mulheres que estão neste lugar, mas a dizer às restantes: mas vocês venham para casa. Claro. Amiga, não. Practice what you preach. Pá! Não, Então isso é favor, aquela volta. do Handmaid's Tale, aquela principal, Serena. A Serena. a Serena, Mas tu exato. estás, Exatamente. aliás, é a Rita Matias quando faz vídeos a passar a ferro e diz que as mulheres. Já agora o ferro estava Mas desligado. ela já tem Exatamente. O ferro estava desligado. Desligado, ela já tem um marido e um cão. Eu não sei Uma passar cadela, a a ferro e luzinha. depois de ter visto a Rita Matias com essa coisa do passar a ferro, perdi qualquer vontade de aprender Olha, a passar coisas a aqui- ferro, tenho a dizer. Tenho aqui uma dica doméstica ótima. Eu passo muito pouco a roupa a ferro, mas a que passo tenho uma vaporeta. Pois. Ai, é tudo é bom. verdade, é não, e depois tudo agora bom. também já me É falaram que nós, daquelas como somos coisas feministas, insufláveis não que sabemos insuflam. limpar a casa. Exatamente. Não sabemos cozinhar e somos todas Exatamente. feias e lésbicas. Exatamente. Ei! 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 Odiamos Olha, homens, eu quero- que automaticamente odiamos significa homens, exato. lesbianismo. Não, eu quero pegar nesta cue do lesbianismo porque há uma falta de. Eu acho que nós já falámos disto noutros contextos, acho eu. Mas há No uma. teu, sim, num Foi, programa teu. foi ou não? Falámos. Mas eu acho que há uma falta de investigação. Isto faz-me mesmo confusão, porque há uma falta de investigação muito grande. Na literatura, seja teórica, seja de psicologia clínica, ou que seja, tipo teórica de teorização sobre filosofia, sobre a violência entre namorados. É sempre o homem a perpetuar a violência e a mulher a vítima. E há pouco estudo sobre casais homossexuais. Apesar de, nos casais homossexuais, a representatividade é muito maior nos casais homossexuais homens. Ou seja, nos casais gays, não nos casais lésbicos. Porquê? Eu acho que isto tem que ver com a nossa dificuldade em encontrar um papel para a mulher que seja um papel do agressor, porque se a mulher é sempre submissa. Ou seja, eu acho que isto também tem um certo lado de machismo, porque uma mulher não pode ser agressora também porque não tem isso dentro dela, ou seja, porque a mulher é o essencialismo feminino, em que a mulher é Sim. sempre cuidada, passiva, etc. Portanto, quando tu olhas para um casal lésbico e tu sabes de violência no namoro, seja violência física, sexual, o que seja, a maior parte das pessoas, isto já aconteceu-me já, tendem ou não acreditar ou a desvalorizar, porque se fosse um homem seria completamente diferente, mas desvalorizam porque aquela relação. Porque entre dois homens é diferente, portanto não tem que ver com igualdade de força ou o que seja. Tendem a desvalorizar, provavelmente porque desvalorizam a mulher nos seus múltiplos planos, que sendo humanas, podemos ser também nós agressoras, também nós vítimas, etc, etc, etc. Isto também se põe ao contrário, ou seja, em relações heterossexuais em que o homem é a vítima e a mulher é a agressora. Sim, sim. Apesar de ser muito menos comum, acontece, e há muitos homens que têm muita vergonha de vir para a frente também por causa destas caixinhas que o machismo e o patriarcado põem. Mas em relação a casais homossexuais, é engraçado, eu não sei
o que é que achas sobre isto, mas é engraçado como as dinâmicas se repetem. Ou seja, as dinâmicas patriarcais dentro dos papéis de género se repetem. Tu tens uma butch lesbian, por exemplo, em que ela sim está a praticar o male gaze. Sim. E a mulher mais feminina dentro da relação, depois tu até perguntas quem é que usa as calças, não é? Ou seja, Exato. os homens entram dentro de relações lésbicas e dominam as relações lésbicas que nem sequer têm calças, mas tu queres sempre saber. E isto em relações homossexuais entre dois homens também. Ou seja, há sempre É o passivo e o ativo, não é? Ou seja, o passivo é mais feminino porque é a passividade. E sim, eu acho que nós falamos sempre sobre isto de um ponto de vista de relações heterossexuais, mas nas relações homossexuais também, não é? Sim. Há já alguns estudos, eu agora não tenho presentes os números, mas há alguns estudos, eu penso que a ILGA tem alguma coisa a respeito, e existem outros fora de Portugal sobre os números de violência entre pessoas, entre casais do mesmo sexo. A própria APAV, eu tenho a ideia que há uma... No relatório há uma parte que diferencia esta parte da orientação sexual. Posso estar enganada, mas sem dúvida que há muito menos informação. Nós, quando conversámos sobre isto, foi a propósito das dinâmicas de engate. Lembras-te? Ou seja, Pois foi, é verdade. porque nesta divisão, eu acho que isto vai tudo muito bater na parte da divisão rígida de papéis de género, que é uma divisão social e cultural, na minha visão de construção do ser humano. Estas características não são inatas e biológicas. Eu não nasci com o gene de passar a roupa melhor do que um homem, não é? Ou com o gene de ser de facto mais Cuidadora. Achas que isso é completamente associado? É assim, nós somos sempre uma mistura de coisas e não se sabe na receita, não é? Ainda ninguém descobriu quanto é que tinha de inato e adquirido. Ainda assim, na minha visão, que é construtivista social, é a aculturação que nos torna, principalmente, quem nós somos. Ou seja, o estrogénio, as hormonas, os neurotransmissores, ou o que seja, que nos distinguem, ou os menores níveis de testosterona, não justificam imediatamente ser mais cuidadora, ser mais passiva, ser mais tolerante, ser mais empática, ser mais emocional. Todas as características que são associadas às mulheres e que em casais homossexuais tenta-se também distribuir, não é? Claro, pelos membros, são coisas, e aí então vê-se mesmo que não pode ser uma coisa puramente biológica, não é? Porque se duas pessoas com o mesmo tipo de biologia, ainda assim cada uma vai assumir determinados papéis, não terá a ver com a parte biológica. Isto está-me a fazer lembrar também uma coisa que tenho ouvido cada vez mais na internet, que é muito problemática, que tem a ver com a energia feminina e masculina. Não sei se já ouviram. Obrigada. Eu sabia que eu aqui ia encontrar revirares de olhos aos meus revirares de olhos. É que nós somos todas cronicamente online, nós já vimos tudo. É mesmo. Exato. Pá, e é muito problemático, mas, por exemplo, esta malta de energia, só para explicar um bocadinho, portanto, estas teorias que não têm absolutamente nenhum respaldo científico, nada, que dizem que existe uma energia feminina e masculina e que dentro da energia feminina está a submissão, a obediência, a calma, a tranquilidade, o cuidado, e na energia masculina a ação, o poder, a competição. Esta divisão, se calhar algumas pessoas poderão dizer, pá, mas é que esta mulher tem mais energia. Tem mais energia masculina, está a vibrar mais. Espera, mas vou ser advogada do diabo aqui. Espera aí. Dá-lhe. Até porque eu sou dos astros, portanto, calma. Mas é que tu gostas de cartas e coisas, não adoro. Espera, mas eu tenho a nossa moderadora a dizer para eu me despachar. Portanto, advogada do diabo, muito rápida. Obrigada por me representares, Adriana. Sempre aqui para ti. Mas pergunta muito rápida, que é: dentro disso, tu podes dizer de facto que as pessoas têm, ou seja, que as pessoas têm todas feminino e masculino, ou seja, tu tens sempre, depois tens manifestações mais femininas, manifestações mais masculinas, e isso tira-te os papéis de género, certo? Ou não gostas de todas as categorizações? A mim o que me incomoda nesta parte da energia feminina e masculina é, nós podíamos chamar, eu não Yin e Yang, imagina. Por exemplo, o ponto mas, aqui... mas tu chamares Yin e Yang já não te chateia? Essa é a minha questão. Essa é a categorização. Assim, continua a ter respaldo científico. Certo. É aqui que me perdem, não é? Eu, uma pessoa da área científica, é aqui que me começam a perder. Tem zero. Perdem-me completamente. Porque eu nunca te fiz cartas de tarot. Não, nem vais fazer, meu amor. Mas nunca lancei. Pensei que estavas a mandar a curiosidade boca. etnográfica.
Mas de resto, Eu acho que agrupar parece-me sempre que pode ser perverso, Ok. porque nós, enquanto seres humanos, nós teremos todas essas características em maior ou menor nível. O cuidado não é uma característica das mulheres, é uma característica humana, mais ou menos desenvolvida em função também daquilo que nos deram. Se eu brinquei com nenucos e tu brincaste toda a vida com carrinhos, pode ser que tenhamos desenvolvido diferentes capacidades e competências Eu para despi cuidar. as minhas Barbies. Eu afogava as minhas. What? Arrancava-lhes o cabelo e afogava-as. Cortar o cabelo também cheguei a gostar. Isso também. Não, eu despi-as e brincava com os Action Men. Mas depois despi E elas as Barbies. ficavam nuas a ver os action. É que isso estava. Olha, toda uma análise. Portanto, elas ficavam a ver nuas os action men a brincar. Eu acho que não, acho que elas eram de brincadeiras Eu vou-te só diferentes. dar um Tipo, eu só dado- gostava de despir as minhas Barbies. Eu A vou- minha avó ficava um bocado em pânico. Eu vou-te só dar um dado, mesmo para terminar, para explicar porque é que eu não acredito nessas coisas de energia masculina e feminina. Eu era a pessoa que joguei e fui federada de rugby, ok? Jogava rugby, Olha, surpreendeste-me agora. e Espera, dentro dos estereótipos. chegava ao treino de salto alto e de vestido. Cá está. Estás a perceber? Eu sei, mas isso só quem nunca te viu de fato de treino é que olha, não eu consegue sou acreditar. completamente um estereótipo de uma girly hetero, sempre fui, gostava de Barbie. Mas tu não és, Adriana, desculpa lá. Eu não vou Não fazer sou o quê? Não sou o quê? Jogadora uma de hetero rugby? óbvia. Não é? Quer dizer, as pessoas. Baby. Mas Está estamos, bem. estamos aqui a jogar outra vez com estereótipos. Porque o que é que define uma hetero óbvia? Não, O exato, que é mas que não define? Mas espera aí, mas os estereótipos são sociais completamente, mas tu usas categorizações socialmente para falar com as pessoas, não é? Tu tens O símbolos cérebro, partilhados. sim, sem dúvida. Tu- Sim, a sim. simbologia partilhada. Então, Sim, nesta sim. simbologia partilhada, por isso é que eu estava a perguntar se tu não gostas é da categorização de feminino e masculino, porque nos leva a pensar em mulher e homem como submissa, não sei o quê. Sim, porque acho que essa divisão nos coloca numa posição de maior vulnerabilidade e menor, e menos voz e menos capacidade Sim, de... e parece uma coisa essencialista. Exato. Ou seja, tipo, essencialismo do homem é que é ativo e a mulher é que é submissa. Eu percebo, mas eu acho que há simbologias úteis. Ou seja, tipo, eu dizer heterotípica, não sei o quê, tu sabes o que é que eu me estou a referir. Mais não ou quer menos, dizer por que isso é que eu estava-te a perguntar. Não, como assim? Olha a Leonor acabou de dizer que ela é girly e heterotípica. Ela está a fazer assim. Mas eu Yeah. Não, mas por Uma exemplo, gravidez eu super não certa. acho que seja lésbica ou óbvia, tanto que as pessoas não Sim. acham que eu seja. Mas aí já percebes mais. Mas porque se associa... Não, se me conheceres, pessoas- sim, Léo. As pessoas que Se me conheceres, sim. cegas, As pessoas cegas. Não, há imensa gente que não sabe, que não percebe. Eu acho que tem a ver com, muitas vezes associa-se a imagem da mulher lésbica a uma imagem estereotipadamente Exato. mais masculina, Exato. até na sua na parte Física corte de mesmo, sim, cabelo, sim, sim. exatamente, o tipo de roupa que usa, mas isto é tudo. Ou Eu não uso roupa super feminina, já agora. adorava Não, estar aí checá-la. em pessoa. Adorava estar aí em pessoa para poder fazer uma imitação da Maria, tipo, como ela se senta e tipo fuma um cigarro enquanto está a falar tipo com uma mulher que claramente acha que é gira. Tu acabaste de me fazer expose. Como é que é, Léo? Nós sabemos. Eu e o Leonor Ai, que sabemos bom. como é O que quê? é. Vocês sabem? Nós já vimos, já Mas eu também faço isso. Mas tipo, para a quem fumar vieram eu dizer sinto- eu sexo no sinto-me. futuro e me apanhar com os copos, perguntem-me e E eu ir imito. a Espera, imitar. mas Só eu por um sinto- eu motivo. sinto-me de forma específica sempre. Não, mas tu tens uma maneira de fumar o cigarro e de sentar quando queres fazer flerte com uma mulher que eu já te vi. E tu fazes isso quando já percebeste que ela também tipo, joga na mesma equipa que tu, eu ou nunca- em geral, ela é gata e eu vou fumar uma Não, cigarro. mas eu não acho que vocês falando. Não acho mesmo. Nunca achei, não faço parte dessas gays. Por acaso é horrível, porque eu Quer tenho amigas. virar, que é uma não, coisa eu tenho amigas. péssima. Não, Sim, eu tenho acho que isso é amigas muito gays que têm- problemático. Não, mas não é problemático, tem um problema mesmo, tipo, sei lá. Problemático? Não, mas é que tiveram para aí um feitiço lançado, não sei o que é, que só se apaixonam por mulheres hetero. Maria, então só E se eu atraem assim pela que percebo- indisponibilidade, que é Não, uma. Ora! Obrigada, Não, mas sou espera. avoidant e não sabem. Mas eu também sou um bocado avoidant, peraí, eu também me atraio para. Não. Mas eu assim que Vamos percebo. estar aqui uma hora. Eu assim que percebo que uma mulher é hetero, perco completamente o interesse. Tipo, mas é mesmo uma cena muito estranha. Mas tu tens de descobrir depressa, que é para não perder o teu Não, tempo. mas é que tu percebes a pelos fumar olhos. vários cigarros. Não, tu Ela tem, percebes pelos ela olhos. tem uma cena, ela ouve. Eu vou querer saber isso em off, só Percebes preciso partilhar pelos aqui. Ela olhos. vai- Mas eu acho que, tipo, girlies que estejam a ouvir que partilhem a minha orientação sexual, por favor, digam Ou nos até comentários. bis, entendem. Ou até bis, entendem, não é? Sim. Pronto, é que São os percebes, é os olhos, é uma Ah, mas energia tu qualquer. também. Eu eu vou percebo. querer saber. Estás a eu vou perceber porque querer ela não é hetero óbvia?
Eu percebo. Pronto, Eu exato. percebo. Obrigada. Bom, e com este Obrigada, dado. bebê. E com este dado, olá, mãezinha que estás a ouvir e a vozinha. Mas isso já foi divulgado 17. pela Leonor Isso num não é de episódio. toda a pior coisa que a tua mãe e a tua avó já te ouviram dizer. Eu já te ouvi dizer coisas muito Só que tu não dizes a tua palavra preferida no podcast. Não posso. Tinha que ter um bip. Não posso. Mas ela tem uma palavra preferida. Eu quero recuperar, porque eu acho que isto foi vilipendiado tipo, durante séculos e séculos e séculos, esta Mas palavra. podes dizer porque é que não podes Pronto, eu vou dizer. Pronto, eu acho que a palavra. Eu não pronto. Os britânicos têm o cante e estão a recuperar o cante. E eu sinto. Estão a recuperar. Estão a conseguir recuperar o cante. E várias mulheres. O Kant, o Emanuel. O Emanuel Kant. É esse que eu me estou a referir. Tudo é sobre o dever. Dissemos ao mesmo tempo. Disseram as duas ao Adoro-te. mesmo tempo. Great minds think alike. Pronto, Quer saber a palavra? Love you. e a palavra cona Aham. é muito maltratada na. É muito maltratada. Mas eu no amo. vocabulário português. Eu amo isso. Olha, E é a minha palavra favorita eu da também amo história. a palavra. vou-te vou-te dizer que acho que nenhuma substituiria tão bem. Mas mesmo. Obrigada! O que é que tu dizes? E aquelas Pipi? pessoas. Não, só não. uma pergunta. Meio do sexo, não é? Pessoas que gostam de pessoas que falam. Vais dizer o quê? Bibi? Adriana, Não, Pipi? não. Vais dizer pipi. Adriana, Vais dizer pipi? estás-te a queixar que a tua mãe está a ouvir. Mas eu que estou sempre a falar de vulvas, não é? Eu utilizo sempre o termo técnico, jamais, aqui fica esta Dirias confissão, vulva. jamais diria vulva. Vulva não. Na vulva. Jamais diria vulva no contexto íntimo ou sexual. Claro. Quer Jamais. dizer, Cona mas- sempre. Claro, temos que recuperar. Eu quero recuperar este conceito. Eu até acho sexy. Eu acho Porque os super homens sexy. usam. Não, porque os homens usam palavras também imensas e normalmente até tipo, palavrões Sim. para descrever e adoram. E nós temos sempre aquela coisa que não se pode dizer. É uma cena feminina. É uma cena das mulheres. Que ficam Ai, muito mais acho. chocadas. Manas e. Pois é, completamente. Portanto, diz eu vou palavrões. Eu vou Nós temos recuperar, que ser eu vou recuperar, sororidade, eu vou recuperar a sororidade. cona para o nosso género. Vou recuperar. Uau, uau. Adoro-te. Adriana, Nós temos Cardoso de fazer. Adriana 2026. Adoro que ela tenha Não sei se o revelado Expresso isto. não vai fazer um clipe disto. Por favor, não. Isto ainda é um programa Isto é o quê? sério. Para as mulheres jovens a falar de política. Sim. Estás a ver o que tu nos fazes fazer? Pá, que bom que isto aconteceu na minha presença. Eu teria ouvido em casa, mas não tinha a mesma graça, não é? Aqui está melhor. Elas estão à mesa a dizer: diz lá a tua palavra preferida. Não ao é que nós vivo." amamos Esperar aquela pela minha depois presença. tem imensas expressões sou com tipo a o género- palavra. um bocado o gênio do mal do programa, eu sinto, porque estou sempre teasing aos vossos tipo, segredos e coisas. Não, ela acabou de expor como Das é que eu duas. flerto com. Que eu acho que não é verdade. Eu, por É acaso, nunca- totalmente verdade. Mas Tu sim. tens que fazer Porque eu, depois. apesar tenho de que ser a ver. bloquista, sinto que sou a mais certinha de nós as três. Não, tu és. Para contrariar, tipo. Não, mas tu não estereótipos eras, de que o baby. bloco Tu de ficaste. esquerda- Não, tu ficaste. Deu. Yeah, ok, mas nós temos todos a mesma idade. Não, mas tu ficaste mais certinha, tu não eras. É verdade, é verdade. Mas Já te mesmo conheci também- diferente. Há fases também, uma pessoa Ela atravessa. está numa fase girly pop. Está Pronto. numa fase girly. Está numa fase Jane Eu Austen. sempre estive numa fase girly. Pop. na Girly verdade. pop não. Girly Tiveste pop uma não, fase girly. Girly louca. Bom, citando Marcelo Rebelo de Sousa, vamos transitar para a parte final do nosso podcast. Citando Marcelo. Bom, com bom. Achei que ias Perguntando. dizer que era preciso o forte e-mail, desculpa. Não. Mais uma vez, não apologia a marcas de produtos farmacêuticos neste podcast. Pois é. Não é de todo. Perdão, esqueci-me que era. Pronto. Meus empregadores não foi uma cena. Pronto. Tânia, Sim. a tua sugestão para as nossas ouvintes. Olha, sabes que eu sabia que este momento chegaria, não é? E pensei em algumas coisas, mas vou recomendar o livro que recomendei também recentemente quando falei sobre esta temática, porque acho que continua a ser o que mais me faz sentido, que é O Tudo do Amor da Bell Hooks. Ai, adoro esse livro! Eu amo. Eu adoro a Bell e este livro em particular foi o primeiro que li dela. Então, triste quando ela morreu, por acaso. É verdade, uma grande perda mesmo. E porquê que eu acho que este livro é muito importante, para além, como perceberam, é ótimo, lindo, aqui pela reação Isso é mesmo. destas lindas. Mas porquê que me parece tão importante? Porque quando falamos em violência no namoro e naquilo que o amor não é, acho muito importante falar daquilo que ele deve ser. Não é? E ela diz uma frase que eu adoro, que é: o amor é o que o amor faz. Então, se o amor é o que o amor faz, nunca pode ser controle, nunca pode ser violência, nunca pode ser retirares a liberdade da outra pessoa. Tem que ser sempre outra coisa. E se o amor é o que o amor faz, nós também podemos aprender a amar melhor. Eu acho que este livro pode ajudar-nos muito a entrar por essas reflexões e autoanálise e neste treino para sermos melhores amantes, aqui no sentido sexual, também quem sabe, mas amantes no sentido de pessoas que amam melhor.
Portanto, é esta a minha recomendação. E na verdade, todos os outros livros dela que eu já li, eu adoro. Mesmo. É adoro. ótima. Por acaso, Mary. é que isto tem mesmo graça, porque eu ia recomendar um livro dela. A sério? Aham. Então, mas qual é que era? É o Feminismo para Todos ou para Todos os Corpos. Porque Sim, é sim, Everybody sim. Passionate Politics. É incrível porque ela tem uma teoria do feminismo. Ou seja, se vocês tiverem pessoas, mulheres particularmente, que eu já tive imensas, a dizer eu não sou feminista e depois são super. Porque depois praticam atos de microfeminismo e depois não sei o quê, mas acham que o feminismo é tipo queimar sutiãs no Eduardo VII. Dê-lhes este livro e leiam também, porque eu acho mesmo, porque ela faz uma teoria de feminismo inclusivo e é muito dentro do meu tipo de feminismo, que não é o feminismo dos mosquitos. If you know, you know. Eu não. Estou a apanhar, Olha, estou a se apanhar não tiver- bordes. Se não tiveram no espetáculo, perderam a piada. Nós Ok. que isto é uma piada para o feminismo liberal. Será recuperada. Leonor, não te vou pôr a ti a fazer sugestão primeiro porque tenho medo que roubes a minha, portanto vou dar eu a minha e depois passo para ti. Acho que não vou roubar, mas força. A minha sugestão é. Bom, já tinha falado muito disto com a Leonor, mas fui finalmente ver o Hamnet, o filme. Ok. E estou profundamente apaixonada, mas fiquei ainda mais apaixonada pelo livro. E o livro está lindo de morrer. Portanto, para além de verem o filme, vão ler o livro. E se estiverem apaixonadas no geral, ainda mais a ver Naval, verem o filme e lerem o livro. Quem sabe com a vossa Eles cara estão de sempre pato. com esta coisa hetero entre as duas, percebes? Estão sempre a falar destes romances heterossexuais. Já foste ver o. Mas Não, a coisa não é hetero entre as fui. duas é Ok, estarmos ok, ok. apaixonadas. Eu não sou bem- Maria, eu não estar sou apaixonada é hetero? É isso que queres dizer? Não, Pensei que era isso. não, mas É que ainda por chateia. cima a Maria já me chamou tipo uma lésbica por dentro por causa da intensidade. Não, e eu do chamei-te a ti dramatismo das- lésbica e ao teu homem lésbica. É verdade, tu disseste que Duas nós éramos lésbicas. Duas A lésbicas. Adriana também, já fiz. Sim, é verdade, Também também já disse. fez. Também já Não, disse. porque às vezes é muito intenso. Depois as lésbicas é que têm a cena do U-Haul. Bom, Leonor, a sua sugestão. Vou terminar com a sugestão do livro também. Foi um livro que eu li recentemente e que me marcou muito sobre esta questão do amor, mas também falando do amor de várias formas, do amor familiar, do amor num sentido mais coletivo de uma comunidade. Eu li um livro de uma autora que nasceu na Antígua, que na altura era uma colónia britânica, que é a Jamaica Kincaid, que ainda está viva, é uma académica, romancista, pensadora, que trabalha muito sobre questões escreve muito sobre o colonialismo na zona do Caribe, e também sobre feminismo, e conta basicamente a história de uma mulher cuja mãe morreu logo ao dar à luz e que marcou profundamente a sua vida e a sua identidade, que é muito marcada por uma solidão, que vai crescendo, e ela cresce neste contexto colonial, não é? Racista e patriarcal, e desenvolve uma visão muito cínica e muito distanciada do amor, por um lado porque a mãe morreu antes dela nascer, portanto ela nunca teve esse amor, o pai é muito distante e é muito aquele estereótipo de um homem que não ama a mulher, não ama os filhos, é muito frio e distante, nunca mostra sentimentos, tem uma madrasta que não gosta dela, irmãos que acabam por morrer e também acaba por se casar com um homem Estás a fazer que imensos ela não, spoilers. que ela não Sempre. ama. E eu acho que é muito interessante também este paradoxo entre a vida sozinha que esta mulher leva, que é uma mulher super dura e a narrativa é super dura e super crua e ela reivindica imensa autonomia do seu próprio corpo, tanto que ela faz abortos a si própria e ajuda outras mulheres. É uma coisa super dura, mas também ao mesmo tempo sobre como viver com esta ausência de amor e fazendo um paralelismo que eu achei muito, muito interessante entre a experiência colonial e a experiência desta mulher sem amor na vida, marcada pela perda das identidades, pela morte, pelo desaparecimento dos antepassados, por viver uma vida de alienação, de solidão, sem ligações. E achei super interessante, pronto, trazer para este episódio especial, porque acho que é uma coisa que toca em muitos assuntos que aqui na Lei da Paridade nós já tocamos. Bom, e com as nossas sugestões dadas, agradecemos mais uma vez à nossa querida Obrigada, eu. Tânia. Foi ótimo. Obrigada! Somos as tuas maiores fãs. Maiores fãs, estamos E eu muito vossa. contentes. Muito, muito, muito contentes. E pronto, já sabem, em primeira mão, que no dia 25 de maio vão poder ver a Tânia também connosco. no Lei da Olha, Paridade. nem tenho roupa para ir, tenho que ver o que é que isto for. Olha, estás linda assim. Estás Obrigada, linda de Rita, morrer. muito obrigada. Adoro essa camisola. Eu Muito adoro. Vocês não obrigada. estão a ver, mas tem um conjunto de ícones feministas. Exatamente. Obama, a Carson, tem a Amelia Earhart, opa, Malala, Virginia Virginia Woolf. Pá, épica.
Não, e adoro essas cores, ficam super bem. Sim, Muito obrigada. São muito Tânia Graça. Eu digo isto mais porque realmente As pessoas nunca usam cor. é uma coisa que é Portugal. verdade. É uma coisa que nos conteúdos brasileiros as pessoas muito querem. Eu nem tenho roupa para ir, porque é um eventaço. Estou super. Desculpa, contente. era um idioma e nós perdemos completamente. Não, mas é porque é uma expressão que se usa muito porque quando é uma coisa. Nem tenho roupa de ir a isto. Não, é verdade, podes ir como tu quiseres, Estás sempre maravilhosa. linda, maravilhosa. E assim sendo, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. E como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.